Matheus, aqui é a coletiva do técnico Anderson Moreira, da equipe do Bahia. E nós vamos começar, Matheus, falando aqui com o professor e perguntando como é que ele analisa os dois tempos distintos do Sport Clube Bahia, quando o Bahia jogou um futebol de uma boa qualidade no primeiro tempo, mas não conseguiu acompanhar no segundo tempo essa qualidade, professor. Eu assim, ainda acho que é claro que o ritmo às vezes no primeiro tempo foi diferente da segunda etapa, mas foi um time que buscou o gol. E você vai ver assim, as melhores oportunidades do segundo tempo foram nossas também. Tivemos um gol anulado, tivemos finalizações e praticamente nenhuma chance para o CSA, né? Praticamente a gente não deu nenhuma oportunidade para ele. É claro que a gente não consegue manter durante 90, 100 minutos o mesmo ritmo, né? Em determinado momento. Acho que o começo do segundo tempo nosso não foi bom, mas passou um pouquinho, a gente já começou a melhorar um pouco, já criar situações. Eu acho que é importante, né? Além de tudo, agradecer muito aí o nosso torcedor. Foi uma festa maravilhosa, a recepção no estádio. Os jogos são muito difíceis, todo mundo sabe muito bem disso. A equipe hoje, mais uma vez, fez um jogo criando muitas oportunidades. Infelizmente a gente não consegue transformar tudo, talvez, em vantagem. Mas é uma equipe que está muito consistente, assim, né? Uma equipe que tá avançando em jogos difíceis, sem tomar susto, assim, e buscando gol do começo ao fim. Anderson, 2 pontos, na verdade, talvez 3, mas você até falou, foi que a equipe não consegue, né, manter um mesmo ritmo. Eu ia perguntar sobre o início do segundo tempo, você acabou respondendo a pergunta do companheiro Messias, mas o fato de algumas peças não estar apresentando um futebol no mesmo nível que vinham apresentando, por exemplo, André, que tem um volume ofensivo muito grande, tem se limitado a tocar muito para o lado e para trás. E a gente percebe, por vezes, você pedindo para ele avançar, os companheiros pedindo para que ele avance, e ele talvez evitando um comprometimento maior no sentido de perder a bola ou de deixar os seus companheiros em dificuldade. Mas algumas peças, como o próprio Rodalega, que não vem tendo o nível que vinha até outros jogos. Bahia, por exemplo, no último jogo teve um volume muito grande, domínio amplo e ganhou bem. Hoje dominou, mas não teve o mesmo volume de jogo apresentado. Algo específico, parte de cada jogador, porque o esquema a gente percebe que você tem cobrado muito para manter o nível. Vi você cobrando para manter a pressão na saída de bola. E por vezes o time não fazia isso. Eu tenho uma avaliação completamente diferente. Eu acho que nós jogamos muito melhor o jogo do CRB e esse jogo do que o último jogo. Só que nós fizemos 3 gols. Aí fica aquela sensação de que, não foi, né? Eu acho que nós tivemos dificuldades no jogo contra o Náutico, no final do primeiro tempo. E só a partir do gol que a gente criou mais situações. Então, o que eu acho sempre é que a gente precisa estar sempre criando situações. Se a gente não consegue executar, pelo menos um caminho a gente está encontrando. Em relação ao André, você vai ver no segundo tempo, talvez foi o jogador que mais chegou no fundo. Ele mais chegou, porque a gente tem, e é importante que vocês saibam, dentro do nosso sistema, a gente não solta os 2 laterais ao mesmo tempo. A gente sustenta um mais no primeiro tempo, solta um, e em determinado momento a gente prende o outro lateral e solta o outro. Porque é isso que faz que a gente possa criar boas situações, desequilibrar. Às vezes o adversário está começando a fechar aqui esse lado e a gente vai pelo outro lado. Então, o primeiro tempo a gente faz muito jogo pela esquerda, e o segundo tempo muito mais pela direita. Você vai ver assim que o André, em pelo menos 2 situações, chegou ao fundo, passando e tentando dar o passe, acho que até pro Jacaré, eu acho. Então, a alternância, né, dentro daquilo que a gente pede. O primeiro tempo ele tinha que sustentar muito para poder marcar bem o Oswaldo. O Oswaldo é um jogador já experiente, rápido. Então isso também faz com que a gente tenha mais equilíbrio, que a gente não sofra tantos contra-ataques, tantas oportunidades de gol para o adversário. Essa é a minha visão assim dentro do jogo. Anderson, boa noite. Boa noite. O que você pode falar sobre a atuação do Luiz Otávio e do Ignacio? Ignacio que marcou um gol na última partida aqui na Arena Fonte Nova e hoje também teve participação no gol do Igor Torres. Conseguiram anular bastante também o ataque do CSA. O que você pode avaliar desse Eu acho que, assim, a gente fala muito assim, muito pro setor, mas assim, a grande responsabilidade,
a grande ajuda que essa dupla de defensores está tendo, na verdade, é o comprometimento da equipe em todo mundo marcar. Todo mundo, quando não tem a posse de bola, todo mundo marca, fecha bem o centro do campo, todo mundo colabora muito, então as bolas chegam mais quebradas para os atacantes adversários, com menos espaço. E hoje eles fizeram um jogo, a gente fala muito do atacar marcando, né? A gente está atacando e a gente faz uma antecipação já de possíveis situações de contra-ataque do adversário. Bola livre. Então isso foi muito oferecido, isso muito em função desse atacar marcando. Mas assim, eles estão muito bem, mas é claro que é um trabalho de equipe, assim. É muito prova de que os extremos, os atacantes, os volantes, os laterais, está todo mundo colaborando para que a gente possa ser pouco assediado pelo adversário. Ederson, hoje recorde da galera, né? O torcedor veio em massa, né? Bateu o recorde do jogo do Grêmio. Até a hora do gol, senti o time muito afoito. Parece que os jogadores estavam nervosos positivamente para tentar fazer logo o gol. Você notou que teve um pouco de euforia? Eu não sei qual foi o minuto que saiu o gol. 38. Então, assim, uns 8 minutos, 10 minutos do jogo, do primeiro tempo, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente começou a forçar muito a ansiedade, o envolvimento, finalizamos muito ali da entrada da área, porque eles, em determinado momento, quando a gente não conseguiu sair em vantagem, eu acho que a gente realmente teve um pouquinho mais de ansiedade. Com o ritmo que a gente consegue fazer, a partir das substituições, eu acho que a gente começava muito perto de fazer o segundo gol ali. Anderson, eu gostaria que você falasse que é o Ricardo Goulart, o outro é o Marcinho. Quanto acrescenta o teu time esses dois novos jogadores? São dois jogadores, eu não sei se o Ricardo chegou aí para a seleção. Então são jogadores tarimbados, com uma boa bagagem, eles já acostumados a grandes clubes. Ricardo Goulart já foi. Nós estamos falando então de dois jogadores, atletas que vão colaborar muito com o grupo, pela experiência, pela liderança. E a nossa expectativa é que em breve eles possam estar no ritmo que a gente espera. É lógico que eles estão um tempo sem jogar, né? O Ricardo menos, o Marcinho um pouco mais, mas daqui a pouco eles estarão aptos aí para poder pegar uma sequência. Ederson, em cima justamente desse gancho seu, do Marcinho especificamente, o André total de titularidade. E sobre o Sampaio Corrêa? Começando pelo final, né? A gente não pensa em segurar nada, entendeu? Assim, às vezes o atleta, é claro, a gente está em vantagem. A gente não precisa correr tantos riscos assim. A gente não deixou de ser ofensivo, a gente não deixou de criar situações. Eu vou lembrar pelo menos de umas 2 ou 3 boas oportunidades no final. A gente que está em vantagem, o atleta principalmente, às vezes ele dá uma seguradinha em determinada situação. Fazer muito é usar o nosso elenco. É muito difícil que a gente possa fazer essa sequência. Agora não são mais de 4 jogos em 11 dias, eu acho. Se eu não estou enganado, eu acho que são 11 dias. Então é uma sequência muito curta e vai cobrar muito, e a gente vai ter que pagar um preço alto em termos de desgaste. E por isso a gente foi atrás de qualificar cada vez mais o elenco, entendeu? Assim, de apostar bem no elenco. Então vai ser fundamental que esses atletas, a gente possa verificar jogo a jogo quem é que tem melhores condições para poderem participar. Quanto à titularidade, não só do André e Marcinho, mas todas as outras, cara, assim, isso se define muito nos treinamentos e nos jogos. A medida, então é uma coisa para mim natural, como eu falei, assim, ninguém que vem com a vaga garantida, está todo mundo buscando o seu espaço, e isso é importante para a gente manter sempre um elenco qualificado e que tenha sempre essa perspectiva de titularidade.